Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas, a nossa última oportunidade. A nossa última oportunidade de pregarmos o Evangelho, oportunidade de cooperarmos com o avançamento, com o avanço da obra do Senhor nesses últimos dias. Será que nós estamos fazendo a nossa parte para contribuir com a pregação do Evangelho, para contribuir com a salvação de muitas almas que estão a perecer na vida de pecado? Será que estamos pregando o Evangelho aos de perto, aos de longe? Estamos com o coração aberto para cooperarmos com a obra do Senhor, da forma como Deus quer que cooperemos? Precisamos refletir qual tem sido a nossa participação na obra da pregação do Evangelho. Deus quer nos usar como instrumentos da sua graça para a salvação de muitas pessoas. Estamos nós abrindo o coração, deixando que Deus trabalhe em nosso coração, em nossa vida, para que realmente possamos ser esses instrumentos de salvação na vida de outros? Diz assim o texto para memorização, verso áureo, João 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O próprio Cristo aqui nos alertando, nos dizendo, né? E ele mesmo fez essa obra, trabalhou, pregou o Evangelho, curou os enfermos, fez a sua parte, trouxe salvação à vida de todos nós. E nós, o que nós podemos fazer? Enquanto é dia, podemos ter essa oportunidade de trabalhar. A noite vem, quando ninguém terá mais a oportunidade. Então, enquanto a porta da graça ainda está aberta, devemos fazer esse trabalho, nos entregando de corpo e alma, entregando a nossa vida, dons, talentos, finanças e o nosso tempo para a glória e para a honra do Senhor. O Espírito de Profecia diz assim, Evangelismo, página 631. Estamos nos aproximando do fim da história desta terra e devemos fazer avançar os diferentes departamentos da obra de Deus com muito mais sacrifício próprio do que o que tem sido praticado. Talvez ainda não tenhamos feito realmente o que deve ser feito. Devemos nos renunciar, né? Renunciar ao nosso próprio eu, renunciar às nossas próprias vontades. E então deixar que Deus, por meio de nós, avance a sua obra aqui nessa terra, salvando a muitos. O primeiro tópico vem nos falando sobre antes que a vida acabe. A letra A, a quais realidades estamos sujeitos? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, a qualquer momento podemos morrer. A qualquer momento podemos finalizar a nossa história de vida aqui nesta terra. Por isso, nós devemos estar preparados, né? Por causa do pecado, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à morte. Precisamos, então, fazer uma preparação total da nossa vida, uma entrega diária ao Senhor, né? Estamos sujeitos à morte, mas precisamos passar dessa vida, então, preparados com a graça de Deus. Precisamos todos, então, refletir na nossa vida o que temos feito antes que essa vida acabe. Tenho ajudado a obra do Senhor? Tenho feito a minha parte naquilo que Deus requer de cada um de nós, daquilo que Deus requer de mim, como pessoa? E a segunda parte da pergunta, o que isso deveria nos fazer considerar, independentemente de sermos jovens ou idosos, saudáveis ou doentes? Romanos 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, irmãos, por causa do pecado, estamos sujeitos à morte. A qualquer momento podemos finalizar a nossa história de vida aqui, neste mundo. Mas precisamos então refletir. Tudo que o Senhor me deu para fazer, né? Tenho feito. Precisamos servir ao Senhor, né? Independente se somos jovens, idosos, adultos, crianças, adolescentes. Estou fazendo realmente a minha parte diante da vontade de Deus para a minha vida? É preciso refletir, é preciso então considerar a palavra do Senhor, independente da nossa classe social, sendo rico ou pobre. Estou fazendo a minha parte, né? Por isso,
Nós precisamos nos preparar, pois nós não sabemos o dia de amanhã. Se amanhã virá o dia do acerto de contas, né? Fiz a minha parte, estou sendo fervoroso no Espírito, fazendo a obra que o Senhor tem dado a mim, a minha família, tenho me preparado conforme a vontade do Senhor. Diz assim a nota em algo especial: aqueles que são mordomos fiéis do Senhor. Aqueles que são mordomos fiéis dos recursos do Senhor saberão exatamente como seus negócios estão e, como sábios que devem ser, estarão preparados para qualquer emergência. Caso seu tempo de graça se encerre, de repente, não deixarão uma tão grande perplexidade sobre os que são chamados a fazer o acerto de contas dos bens. Então nós devemos também nos preocupar com a organização também, né, daquilo que estamos deixando, né? Procurar em vida sanar todas as dívidas, organizar a vida para não deixar problemas para os herdeiros, né, as pessoas que irão prestar contas em nosso nome, né? Então aqueles que são mordomos do Senhor, ele procura fazer tudo o que vem à sua mão em vida. Procura então praticar a vontade do Senhor, organizando todas as coisas em vida, né? Para não deixar problemas para as outras pessoas, para os sucessores. Muitos não se dedicam ao assunto de escrever um testamento, enquanto estão com saúde relativa. Mas nossos irmãos devem tomar essa precaução, devem conhecer o próprio estado financeiro e não devem permitir que seus negócios fiquem confusos. Têm de organizar seus bens de tal modo que possam dispô-los a qualquer momento. Então, nós precisamos deixar tudo organizado, né? Inclusive essas questões para depois da morte. Organizar um testamento. Aqueles que dispõem de muitos bens também devem pensar na obra do Senhor, deixando uma oferta especial no testamento, uma doação para o avanço da obra do Senhor. E também não deixar dívidas e problemas para os sucessores, né? Até nisso o cristão verdadeiro ele se preocupa. A letra B, ao planejar o testamento, o que devemos ter em mente? Nos dias de Ezequiel aconteceu algo de Ezequias, né? Isaías 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então vemos aqui que Deus é um Deus de ordem, Deus de decência, e pede a cada um de nós, né? Mesmo no momento da morte, antes da morte, já devemos nos preparar, né? Deixar os nossos bens ordenados, né? Deixar tudo organizado, deixar os bens para os herdeiros, tudo de forma organizada, evitando dívidas, deixando o nome limpo, né, como cristão, deixar também pensar na obra do Senhor, né? Por isso nós, como cristãos, devemos organizar tudo e, se possível, fazer um testamento, deixando as coisas organizadas para que a obra do Senhor não seja envergonhada, mas que ela possa crescer, né? E mesmo antes da morte nós possamos pensar na obra do Senhor, deixando assim tudo organizado, fazendo um testamento, administrando bem os bens que o Senhor Deus nos concedeu. O segundo tópico vem nos falando sobre preparação para o fim. Precisamos estar nos preparando também para o fim da nossa vida, ordenando a nossa casa, ordenando nossos bens e nos lembrando da obra do Senhor, também em vida. Visto que milhares de reais se perdem porque as pessoas morrem sem deixar um testamento legal, a que necessidade os crentes devem se atentar? 1 Coríntios 4, verso 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então Deus, ele deseja que cada um de nós, enquanto vida temos, nos achemos fiéis à sua palavra. Deus deseja a fidelidade de cada um de nós, né? Nos negócios e também, principalmente, para com as coisas de Deus, para com a sua obra, né?
Então nós devemos pensar na obra do Senhor. Não pensar apenas deixar bens, herança para herdeiros, familiares, mas também precisamos pensar enquanto vida temos. O que nós deixaremos para o avanço da obra do Senhor? Podemos fazer uma doação de um terreno, de uma casa, de algum bem, alguma doação em dinheiro também. E tudo isso deixar organizado, né? Sem deixar dívidas, sem manchar o nome da família e a reputação. O verdadeiro crente, ele pensa em tudo isso. Lembrando que Deus é o dono de todas as coisas. Então ele vai lembrar também da obra do Senhor, sabendo que mesmo após a sua morte, os bens que ele deixou para o avanço da obra do Senhor também produzirá frutos, né? Por isso precisamos buscar a organização em Cristo Jesus e fazer esse trabalho, né? Nos preparando também para o fim da nossa vida, deixando que Deus habite em nossos corações e nos achemos fiéis pela prática da verdade, né? Nossos irmãos devem sentir que têm a responsabilidade, como servos fiéis da causa de Deus, de exercer capacidade de raciocínio para com esse assunto e garantir ao Senhor a parte que lhe pertence. Então, mesmo em vida, já pensando nos nossos últimos dias, devemos, então, pensar como poderemos ajudar a obra do Senhor, né, no futuro, mesmo após a nossa partida, dispondo em testamento os bens que nós iremos deixar para a obra do Senhor, para financiar a obra do Evangelho. Precisamos também meditar sobre isso, né? Mesmo após a nossa morte, a obra do Senhor irá continuar. E muitas pessoas, às vezes, têm medo de fazer um testamento, né? Por causa de superstições. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus significa organização, você deixar um testamento, significa organização, pensamento de deixar a obra do Senhor resguardada, né, para o futuro. Irmãos, a morte não virá um dia mais cedo só porque vocês prepararam um testamento. Olha só, né? Ao dispor os bens aparentes mediante testamento, certifiquem-se de que não esqueceram a causa de Deus. Então podemos deixar a herança, mas também podemos e devemos não esquecer da obra do Senhor. Deixar uma parte para o avanço da obra do Senhor, para o financiamento dos campos, obreiros, pastores e ministros. A letra B, vivendo ou morrendo, o que Deus espera que lembremos, Romanos 14, 8 a 12. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. De maneira que cada um de nós dará contas de si a Deus. Então todos nós, um dia, prestaremos contas ao Senhor. Sabemos que Deus é o supremo doador, é o dono de tudo. E aquilo que Ele nos deu, somos apenas mordomos para cuidar dos seus bens aqui na terra. Por isso nós devemos nos organizar, mesmo antes da nossa partida, para deixarmos que a obra do Senhor tenha renda suficiente. O terceiro tópico vem nos falando a obra final. A letra A, qual é nosso dever nesses últimos dias? 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6, Zacarias 10 e 1. E como podemos receber a chuva serôdia ou refrigério? Atos 3, 19 a 21. Qual é o nosso dever nesses últimos dias? Irmãos, nesses últimos dias nós não devemos ficar na letargia. Não devemos dormir espiritualmente, mas devemos estar ativos, trabalhando em prol da causa do Senhor. Não devemos dormir espiritualmente, mas devemos estar zelosos, fazendo a obra do Senhor, a obra que Cristo fazia nesses últimos dias, trabalhando e vigiando nesses últimos dias, fazendo a nossa obra, a parte que Cristo nos deixou. Aqui diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, nosso dever nesses últimos dias é vigiar, trabalhar, ser sóbrio, pensar em fazer a obra do Senhor, daquele que nos enviou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E a última pergunta aqui dentro dessa pergunta ainda, como podemos receber a chuva serôdia, né? O refrigério do Espírito Santo. Atos 19 a 21, Atos 3, 19 a 21, Zacarias 10, verso 1. Irmãos, precisamos receber a chuva serôdia, o poder do Santo Espírito para concluir a obra. E para isso precisamos estar preparados. Para isso precisamos pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo. E devemos pedir a Deus que nos dê essa chuva, o poder dobrado do Santo Espírito para concluirmos a obra da pregação do Evangelho. E precisamos também nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, das nossas más práticas, hábitos, né? Zacarias 10, verso 1, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Hoje é o tempo de nós pedirmos, então, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério, na presença do Senhor. Diz assim a nota: Ele não pode derramar seu espírito enquanto o egoísmo e a transigência com o eu se manifestarem tanto, enquanto predomina um tal espírito que, se fosse expresso em palavras, transmitiria a mesma resposta de Caim: porventura sou eu guardador do meu irmão? Então, irmãos, precisamos tirar do nosso coração todo eu, toda ganância, todo egoísmo, toda transigência com o eu, e deixar o Espírito de Deus dominar as nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados, termos uma verdadeira conversão, uma mudança de vida real. Só assim o Espírito Santo de Deus atuará na nossa vida. Deus convoca homens para advertir o mundo que está dormindo, morto em ofensas e pecados. Ele suplica por ofertas voluntárias, àqueles cujo coração está na obra, que carreguem o fardo das almas para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus está nos chamando para pregarmos a sua obra, pregando pessoalmente ou também financiando a sua obra. Podemos ajudar de diversas formas, financiando e estando pessoalmente envolvido na pregação do Evangelho. Pregarmos aos de perto e aos de longe. A letra B, qual deve ser a mais alta prioridade em nossa mente hoje, como indivíduos e como igreja organizada? Então nós devemos fazer tudo com o coração voltado para a obra do Senhor, né? Um coração voluntário, um coração alegre. Isso é aceitável diante de Deus. E qual deve ser a nossa mais alta prioridade? Eclesiastes 8:5, João 9:4. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, irmãos, devemos fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é a nossa máxima prioridade. Sermos fiéis à sua palavra, obedecermos à sua vontade. Então, fidelidade e obediência ao Senhor é a nossa máxima prioridade hoje. Como indivíduos e como igreja organizada, qual deve ser a nossa mais alta prioridade? Fazer a vontade de Cristo, fazer as obras que Cristo fez. Hoje devemos repetir as mesmas obras que Cristo fez. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa oração, a nossa vontade, o nosso dever. Fazer o que Cristo fez, pregar o Evangelho, libertando muitos do pecado, salvando a muitas pessoas desse mundo. E agora, uma leitura muito importante aqui, em perguntas que devemos fazer a nós mesmos e responder a nós mesmos. Aqui no último parágrafo do Espírito de Profecia, da nota: para que devemos acumular tesouros para serem varridos pelas chamas nos últimos dias? Devemos acumular ouro e prata para que se tornem testemunhas contra nós no juízo e corroam a nossa carne no fogo? Devemos abraçar nossas posses até que as vejamos cair nas mãos dos nossos inimigos? Breve chegará o tempo em que os guardadores dos mandamentos não poderão comprar nem vender. De que servirão, nessa época, casas e terras, ativos financeiros e bens de consumo? Agora é o momento de investir nossos recursos, onde estarão eternamente a salvo. O quarto tópico vem nos falando preparação prática.
A letra A, porque Cristo ainda não voltou, 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, porque Cristo ainda não voltou? Porque ainda está dando oportunidade, está dando a porta da graça, está dando a graça para cada um de nós, né? Ainda não fechou a porta da graça, porque espera que muitos se arrependam dos seus pecados, se volte para Ele, né? Está dando oportunidade de salvação para cada um de nós ainda, porque tem sido longânimo para com cada um de nós, tem tido paciência. Precisamos aproveitar essa oportunidade. E Deus não quer que ninguém se perca, né? Mas muitos se perderão porque não deram ouvidos à palavra do Senhor, não aproveitaram essa oportunidade, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Como podemos evitar a perda de todos os nossos recursos, no cumprimento da profecia que está prestes a acontecer, a ocorrer? Qual é a profecia? A volta de Cristo. E muitas vezes nós estamos, nesses últimos dias, investindo em tudo nesse mundo, né? Automóveis, prédios, investimentos financeiros, casas e mais casas. Não é pecado ter casa, né, para morar. Mas às vezes nós estamos investindo mais em coisas passageiras nesse mundo terreno. Estamos esquecendo de investir na obra do Senhor, né? E a breve volta de Jesus está aí às portas. Será que temos sido fiéis, dispenseiros da obra do Senhor? Será que nossos recursos se perderão aqui nessa terra ou eles servirão para o avançamento da obra de Deus? Então precisamos, né, pedir auxílio do Espírito Santo para que Ele nos dê o discernimento, para que possamos tomar as melhores decisões com os bens que Ele nos concedeu, tomarmos as melhores decisões, que Ele possa nos guiar, né, nos dar força para cumprirmos os votos, termos atos e ações conforme a palavra do Senhor, né, em fidelidade. E assim nós iremos, então, praticarmos a vontade do Senhor para a nossa vida. Diz assim, a nota muito especial: a obra deve se ampliar cada vez mais. Se o povo de Deus seguir o conselho divino, não possuirá muitas riquezas para serem consumidas na conflagração final. Então nós devemos seguir o conselho divino, ouvir a voz do Espírito Santo e buscarmos investir na obra do Senhor, né? Não só aqui nesse mundo que irá perecer, mas principalmente na obra do Senhor. Assim salvaremos muitas pessoas, ajudaremos na obra de salvação de muitas pessoas. Diz aqui a letra B: o que Cristo promete a todos os que, mediante fiel sacrifício, estão seriamente se preparando para seu retorno. Então, aqueles que estão seriamente se preparando para o retorno de Cristo, que entrega a sua vida nas mãos do Senhor, que é fiel, né, que busca praticar a vontade do Senhor, esses serão salvos. Diz aqui o verso 16 de Isaías 33, verso 16: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Então, aqueles que estão se preparando para os últimos dias, que são fiéis à palavra do Senhor, mesmo em meio a perseguições que sofrerão no futuro, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor promete os livrar. O Senhor promete os manter. Aqueles que mantiveram a sua obra, aqueles que foram fiéis em expandir a obra do Senhor, o Senhor também promete livrá-los no dia da sua dificuldade, no dia da sua angústia, no dia da sua perseguição. O seu pão e a sua água será certa, né? Então, e ao final, Deus nos promete a salvação, a vida eterna, a todos aqueles que foram fiéis aos ordenamentos, à sua palavra. Como diz aqui, os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Então precisamos ser fiéis. E aqueles que são fiéis alcançarão o galardão do Senhor. Salvação, vida eterna. Diz aqui a nota: é antibíblico fazer qualquer provisão para as nossas necessidades seculares durante o tempo de angústia. Vi
que caso os santos tivessem alimento armazenado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada e a fome e a pestilência andarem pela terra, mãos violentas os tomariam deles, e estranhos ceifariam seus campos. Essa época será para nós o tempo de confiar totalmente em Deus, pois Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e água serão certos nesse tempo, e que nada nos faltará, nem passaremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Caso necessário, enviaria corvos para nos alimentar, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez com os israelitas. Casas e terras não terão utilidade alguma para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante das hordes enfurecidas, e nessa época não poderão usar suas posses no progresso da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos removam todos os obstáculos antes da chegada do tempo de angústia, e façam um pacto com Deus mediante sacrifício. Se puserem os bens sobre o altar e ferventemente suplicarem a Deus por esclarecimento quanto ao dever, Ele os ensinará sobre quando devem renunciar a essas coisas. Assim estarão livres no tempo de angústia, e não haverá obstáculos para os sobrecarregar. O último tópico nos fala um investimento com grande retorno. A letra A. Onde fica o melhor investimento disponível agora e por quê? Então, irmão, nosso maior investimento não é aqui nessa terra, não é nos bens dessa terra, mas no céu, né? Na obra do Senhor, que fazemos em prol da salvação de muitas almas. Diz assim: não temos, ó pequeno rebanho, Lucas 12, 32 a 34, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, irmãos, nós devemos fazer investimento na obra do Senhor. Se estivermos financiando a obra do Senhor, estamos investindo no tesouro celestial. Se estamos auxiliando os pobres e necessitados, estamos investindo nos tesouros celestiais, estamos investindo no reino dos céus. E este é o maior e melhor investimento que nós podemos fazer nesse momento, porque estamos então preparando a nossa salvação, né? Estamos colocando a nossa vida onde ela deve estar. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o nosso coração estiver preso às coisas materiais desse mundo, poderemos nos perder, né? Porque nosso coração está, então, intimamente ligado com as coisas desse mundo. Mas se o nosso tesouro verdadeiro estiver no céu, nas coisas do alto, então nosso investimento verdadeiro estará ali. E um dia nós alcançaremos as mansões celestiais. Sejamos honestos com o Senhor. Todas as bênçãos que usufruímos vêm dele. E se nos confiou talentos e recursos para que possamos ajudá-lo na obra, devemos nos privar disso? Diríamos: não, Senhor, isso não agradaria meus filhos. Sendo assim, me aventurarei a desobedecer a ti, enterrando teu talento no solo? Então devemos investir cada centavo, devemos investir cada talento que o Senhor nos deu nos tesouros celestes, né? Financiando a obra do Senhor, ajudando na obra do Senhor, ajudando os pobres e necessitados. Assim estamos fazendo o melhor investimento da nossa vida nos bancos celestiais. Assim estaremos acumulando tesouros no céu. Vamos ver aqui a segunda questão. Diz assim, a letra B. O que o Senhor declarará no fim dos tempos? Salmo 50, verso 3 a 5. E qual será
o rico galardão de todos os que fazem um concerto com sacrifício? Salmos 50, verso 3 a 5, verso 5, última parte, diz assim: Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então, queridos irmãos, Deus ajuntará todos aqueles que se sacrificaram em favor da sua obra. Deus salvará todos aqueles que resolveram se entregar à obra dele sem medida, se tornarem santos aqui diante desta terra, que foram fiéis, né? Que se sacrificaram em prol da obra do Senhor. Deus então declarará que essas pessoas estão salvas. Estou eu e você estamos nos preparando para isso? Para sermos declarados salvos, santos, na presença do Senhor? Salvos nos últimos dias? E qual será o rico galardão de todos os que fazem um concerto com sacrifício? Todos aqueles que se sacrificam em prol da obra do Senhor? Todos aqueles que abrem mão de muitos prazeres nessa terra e riquezas e investem mais na obra do Senhor do que em si próprios? Então, aqueles, né, que fazem esse sacrifício terão um rico galardão, serão ressuscitados na ressurreição dos justos. Aqueles que não morrerem serão transformados no abrir e fechar de olhos. Rico galardão, receberá a glorificação, receberá a salvação eterna, né? Transformação. Nunca mais haverá pecado na vida dessas pessoas. Haverá glorificação, vida eterna, salvação eterna. Esse é o rico galardão daqueles que fazem um concerto com Deus em sacrifício aqui nessa terra, buscando financiar a sua obra, entregando os seus bens nas mãos do Senhor. Há galardão tanto para os obreiros sinceros e altruístas que assumem trabalho neste campo, quanto para os que contribuem voluntariamente com recursos a fim de sustentá-los, tanto os que se dedicam ao serviço ativo no campo, quanto os que contribuem com recursos para custear esses obreiros compartilharão a recompensa dos fiéis. Que maravilha, né? Que bênção! Nem se lembram mais da abnegação que praticaram para custear a obra, ao contemplarem as almas que procuravam ganhar para Jesus, e vê-las salvas, eternamente salvas, monumentos da misericórdia de Deus e do amor de um Redentor. Exclamações de louvor e ações de graça ressoarão pelas abóbodas celestes, né? Então, irmãos, encontraremos nos céus almas que ajudamos aqui nesta terra, né? Almas como frutos do nosso trabalho. Almas serão salvas. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos pedir ao Senhor a compreensão da sua palavra, que possamos a cada dia receber o poder, o dom do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa nos dar entendimento e discernimento em relação ao seu querer. Que possamos a cada dia, nesse novo ano que está se iniciando, nos entregar ao Senhor. E com certeza o Senhor fará por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus nos guarde. Um grande abraço a todos os irmãos e um feliz ano novo.